Um salve para você que acompanha o nosso canal. Eu sou o professor Kraus e você está aqui para uma aventura pela história. Hoje nós vamos falar sobre um dos mais importantes movimentos revolucionários da história do Ocidente. Vamos falar sobre iluminismo. Solta a vinheta. O iluminismo foi um processo revolucionário que ocorreu no século XVII a partir da França. Esse movimento teve como base uma oposição entre racionalidade e a mentalidade religiosa até então vigente na sociedade. O iluminismo também entrou para a história como o século das luzes. Vamos entender melhor esse processo. Os iluministas defendiam o protagonismo do conhecimento racional sobre as verdades religiosas. E eles também tinham as suas críticas a respeito do mercantilismo. Então, nós podemos dizer que o iluminismo ele representa bem a mentalidade moderna, que significa justamente a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. Então a fé não seria mais a ferramenta utilizada para alcançar a verdade e o conhecimento, mas a razão. Nessa perspectiva, os iluministas também promoveram inúmeras reflexões e considerações críticas ao absolutismo monárquico vigente dentro dessa configuração política da Europa. Nessa linha, filósofos como Diderot e D'Alembert procuraram reunir todo esse conhecimento racional produzido em 35 volumes, numa publicação ou num projeto chamado de Enciclopédia. A publicação contou com a colaboração de grandes figuras iluministas como Montesquieu e Rousseau. E essas ideias foram muito bem recebidas pela burguesia, até porque a burguesia não tinha apenas um interesse puramente intelectual, acadêmico, nesses saberes que estavam sendo difundidos pelos iluministas. A burguesia também nutria uma grande expectativa de uma transformação de mentalidade que culminaria com uma alteração na configuração política da época. O iluminismo repudiava, assim, veementemente toda a herança cultural, toda a herança ideológica, toda, enfim, a carga de impacto trazida pela Idade Média. Tanto que o apelido Idade das Trevas foi justamente elaborado, foi justamente formulado dentro dessa perspectiva iluminista como uma maneira de traduzir essa aversão ao espírito medieval. No campo da economia, o iluminismo se opôs ao mercantilismo e passou a ter como grande expressão dessa racionalidade o liberalismo econômico. E o liberalismo econômico propunha a não intervenção do Estado, uma livre concorrência e um livre mercado. No campo da política, como mencionado anteriormente, os iluministas vão, de fato, bater de frente com o absolutismo e vão propor um sentimento maior de justiça e de igualdade social. Na concepção iluminista, todo o poder concentrado nas mãos de um governante era absolutamente negativa, repudiada de fato. Então a ideia era fazer com que esse poder ele fosse repartido, tripartido, como defendeu Montesquieu e também como defendeu outro grande pensador, o John Locke. A partir de críticas políticas, nós também podemos identificar na história um fenômeno que é o do despotismo esclarecido. Quando algumas figuras que constituíam essa nobreza, essa elite nobre, não abandonaram necessariamente o poder, mas passaram a demonstrar uma certa flexibilidade no que diz respeito ao atendimento dessas demandas levantadas por essa burguesia intelectual e que também dialogava ali com a população. Também é importante frisar que o iluminismo representou de fato um grande processo revolucionário do ponto de vista da consciência e da mentalidade, que acabou sendo, de certa forma, o grande gatilho para vários processos revolucionários que nós conhecemos como revoluções burguesas, onde se destaca a Revolução Francesa. Grandes personagens do iluminismo, além daqueles que já foram citados, como Rousseau, John Locke, Diderot, D'Alembert, nós temos também
Adam Smith, Voltaire, o próprio Immanuel Kant, dentre tantos outros. Então, fica aqui esse panorama geral de um dos mais importantes episódios da nossa história, da história da humanidade, não apenas do Ocidente. E para você que está se preparando para vestibular e para Enem, uma maneira bem fácil e rápida de você pegar os principais tópicos de um conteúdo tão importante. Continue acompanhando o nosso trabalho, continue acompanhando o nosso canal, confere aí um monte de papo que a gente tem aqui sobre sociologia, filosofia, psicologia, enfim. E deixa o teu comentário, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a gente possa continuar esse intercâmbio aí de ideias, porque o vídeo acaba, mas a nossa resenha não acaba, porque você vai poder continuar interagindo conosco através das nossas redes sociais. Então, um grande abraço e até a próxima.